Atenção, hein? O Enem está chegando e muitos estudantes ficam apreensivos nessa reta final, não é verdade? Aí a pergunta é, como é possível se programar para dar tempo de se preparar da melhor maneira? Ao vivo, Thaisa Aureliana agora. Boa noite, Thaisa. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Agora é boa noite, né, Vinícius? Pois é, tá chegando esse Enem, preocupação dos alunos, mas também dos pais, dos parentes, né? Um momento de tensão aí para toda a família, que tá vendo o futuro desse candidato se desenhar devido à nota, né? A escolha da profissão que ele vai seguir para os próximos anos, né? Na instituição de ensino superior. Então, é um exame muito importante para a carreira profissional dele. Por isso que a gente convidou um professor para conversar com a gente, que é o Igor Michel, ele que dá aula de biologia. Igor, muito obrigada pela sua participação. A gente sempre fala muito da redação, que é o que preocupa os alunos, e começa logo com ela, né, o Enem, mas biologia, principalmente para aquelas pessoas que vão fazer cursos, né, da área de saúde, também é muito importante. Então, dia 20 tem prova de biologia, depois da redação tem biologia. Temos biologia dia 20, certo? Segundo dia de prova já, né? Biologia para o pessoal da área de saúde é muito importante e eles têm que focar, certo? Não é uma disciplina que eu possa dizer totalmente fácil, tem uns nomezinhos complicados, essa parte que é o que os alunos sentem mais dificuldade, é a nomenclatura, essa parte, mas no geral, fazendo um cronograma de estudo organizado, isso se resolve, consegue se sair muito bem na prova, certo? Quanto à prova de biologia, dicas que eu tenho para dar para os meninos os assuntos que mais caem normalmente na prova. Ecologia é um assunto que cai muito, principalmente porque essa questão de interdisciplinaridade, o assunto biologia, a parte de ecologia, consegue interagir muito com outras matérias, com outras disciplinas, então permite essa interdisciplinaridade. Então ecologia cai muito. Fisiologia, a parte de corpo humano, né, a parte de coração, sistema digestório. Certo? Zoologia também é um assunto recorrente do Enem, e botânica foi uma surpresa o ano passado com o maior número de questões de botânica, né? Teve um aumento no número de questões de botânica o ano passado, então pode ser uma surpresa de novo esse ano, a gente não sabe, certo? A gente dá dicas, mas a certeza do que vai cair na prova a gente não tem como, né? Mas os assuntos que mais caem são esses. Genética é um assunto que os meninos têm alguns alunos têm uma certa dificuldade, mas é um assunto recorrente também do Enem. Tem que entender da biologia como um todo, né? E principalmente como o senhor falou agora dos termos, são muitos nomes, né? Inclusive científicos, para lembrar na hora da prova, né? Tem como ter algum tipo de estratégia de estudo para tentar lembrar desses principais assuntos? Algum tipo de decoreba, algum tipo de estratégia, enfim, de memorização, porque realmente é um assunto denso. Tem vários truques de memorização, certo? A gente faz frases com termos, faz palavras com esses termos, usando os termos, cria uma palavra nova. Vou citar um exemplo bem simples. Isso aqui a gente usava há muito tempo atrás, essa palavra, que era para exatamente eles memorizarem as ordens de classificação dos seres vivos, né? Que é uma palavrinha que é reficofágia. Essa palavra não existe, mas a gente criou ela para eles decorarem, que era reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie, a ordem cronológica dessa classificação. Mas existe, a gente sempre, nas aulas, a gente tenta dizer alguns, certo? Eu acho que macete, alguns dá para ser usado em genética, esses de memorização de sequência, mas o mais importante é o aluno focar mesmo no estudo, fazer bastante atividades, exercícios. Eu sempre priso muito por passar bastante atividades para os alunos, porque a prática faz ele se sair melhor na prova. Que nem matemática, eu quando aprendi matemática, o professor falava muito, a prática é que leva você a ter um resultado bom. A biologia e as outras matérias do mesmo jeito, você praticar, fazer atividades, pegar vários estilos de questões ajuda bastante na prova. Eu acho que o macete mais importante é o exercício. Nessa reta final, como dividir com as outras disciplinas? Na verdade, se organizar, não adianta ficar afobado agora no final, porque muitos alunos, quando chega muito perto da prova, afoba demais, fica nervoso demais, tem o estresse, tem a cobrança familiar, a gente sabe que tem tudo isso em conjunto. Eu acho que tentar se acalmar,
relaxar também faz parte da preparação. O pessoal pensa que é só estudar, focar no estudo. Tem que ter algum momento de relaxamento também, porque é necessário para que a mente esteja bem para fazer a prova. Na hora da prova, chegar na prova, levar alguma coisinha para lanchar, não coisas muito doces, essas coisas não, porque o metabolismo altera. Então a água também é importante, se controlar, fazer com calma. O Enem é uma prova longa, mas não é um bicho de 7 cabeças não. Se você se preparou direitinho, se organizou, seguiu as orientações dos professores, você consegue se sair bastante bem. Ok, muito obrigada pela sua participação, professor, eu volto com você. Legal. Olha aí, a dica é essa. Tranquilidade sempre, não é? Olha, eu quero